Está escrito assim, irmãos, e isso aqui é no Novo Testamento, tá? É no Novo Testamento, não é no Velho Testamento, não tem nada a ver com a lei. Isso aqui não tem nada a ver com a lei e os profetas, tem a ver com Jesus, tem a ver com a palavra que Paulo endereçou à igreja de Coríntios depois da morte de Cristo, depois da ressurreição do Senhor. Isso aqui é o Novo Testamento. Amém? Amém. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. E a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis. Repete por favor essa palavra. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois agitai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Amém, meus irmãos? Eu sei que é uma palavra um pouco espinhosa, e as pessoas não estão acostumadas a ouvir esse tipo de coisa na igreja, mas crente também trai, crente também adultera, crente também comete seus erros. E aqui o apóstolo Paulo está tirando a dúvida que alguém escreveu para ele na carta aos Coríntios. Alguém da igreja escreveu para ele, e ele está respondendo acerca do casamento, da vida dois, da vida conjugal. E nessa resposta ele vai dizer que era bom se alguém fosse igual a ele, que tivesse o dom da castidade, que não se preocupasse em adquirir um casamento, que não se preocupasse em ter uma esposa ou um marido, porque naquela época a situação era muito difícil para eles que eram cristãos. Eles eram perseguidos. E quando você é perseguido, quando você tem alguém ao seu lado, uma esposa ou um filho, se torna mais difícil para você a caminhada, porque você não tem só que se defender, você tem que defender a sua família, porque isso também é Bíblia. Porque a Bíblia diz que aquele que nega a própria família é pior do que um gentil. Então, nesse contexto, Paulo está dizendo que era melhor que para o solteiro ficar solteiro. Mas para quem não conseguia viver solteiro, e por causa da prostituição que acontecia naquele tempo, principalmente na cidade de Corinto, que era uma cidade que era portuária, e todo mundo sabe que aonde tem porto, o número de prostituição é elevado. Então Paulo está dando conselho para essa igreja. Se vocês não conseguem viver sozinho, que se casa, que tenha uma esposa, que tenha um marido. E nisso ele vai falando acerca do casamento e das obrigações que uma esposa tem com seu marido e que um marido tem com a sua esposa, principalmente na parte sexual. Irmão, não sou eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando. A Bíblia já fala isso há muito tempo, desde Gênesis. Mas a neurociência prova, a ciência está provando que um casal que faz sexo continuamente vive melhor, vive mais, tem prosperidade. Você sabia que o sexo tem a ver com prosperidade? O sexo está relacionado à prosperidade. Se você está achando que eu estou falando bobagem, é só você ler Provérbios 31, 10, 11 e 12, que vai falar da mulher virtuosa. Ali vai dar a característica da mulher e vai falar que o coração do marido confia nela. Irmão, quando um homem confia plenamente na sua mulher e entrega o seu coração a ela, ele está tranquilo para realizar qualquer coisa na vida. Porque desgraça é para um homem sair de casa e ficar preocupado que pode estar indo outro no casamento dele, outro querendo arruinar a casa dele. Ele não vai conseguir se concentrar em nada na vida. Assim também é a mulher. Como que a mulher vai prosperar? Sabendo que o marido dela é um adulto. Não tem como. Porque você imagina a mulher que trabalha, se esforça para colocar tudo dentro da casa. Porque tem mulher que trabalha. Hoje, a maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho. Hoje é muito comum a mulher ir no mercado de trabalho. Aquele tempo que a mulher ficava em casa e só o marido trabalhava, isso é muito pouco na população que vivemos hoje. Aí a mulher trabalha, se esforça, isso também vai para o marido, tá? Estou falando aqui, abrange os dois sexos. A mulher trabalha, ela se esforça, ele já não tem mais o compromisso de bancar as vontades da sua esposa, como comprar roupa nova, que a mulher gosta de se enfeitar, ir para o cabeleireiro, fazer a unha, tudo isso ele já tirou das costas, ela já tirou das costas do marido. E ele gasta tudo na gandaia ou com outra mulher. Não tem como ir para frente.
e vice-versa. Porque a mulher também, quando ela tem um amante, ela gasta o que ela tem com o amante. Ela tira de dentro de casa para ter uma vida promíscua com o amante. É a realidade. Às vezes eu posso estar falando assim, por que esse cara está pregando sobre isso? Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver com casamento, tem a ver com família. E tudo que tem a ver com família tem a ver com Jesus. Porque o que Jesus quer fazer é restaurar as famílias que estão destroçadas. Ou não é assim que acontece? Primeiro, Jesus escolhe um na família. Um. E ali, aquele um vai ganhando as pessoas familiares para Jesus, por mais luta que tem, por mais adversidade que ele possa ter. Mas é assim que Jesus fala. Ele só precisa de um. A Bíblia toda foi assim. Jesus só precisava de um. Ele só precisou de Abraão. Ele só precisou de Gideão. Você só precisa de um que esteja disposto a fazer o que ele quer. E a Bíblia aqui, irmão, é muito clara em relação à parte sexual. A Bíblia diz aqui que não vos defraudeis. Quando você nega o ato sexual com seu marido ou com a sua esposa, você está roubando ela, você está enganando ela, você está surrupiando ela ou ele. Irmão, a Bíblia diz o seguinte: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Uma pessoa que faz investida diariamente sobre a vida da outra, sobre a esposa, que a Bíblia diz, ou sobre o marido, que a Bíblia diz que se tornou uma só carne, e ele recebe não continuamente, não vai ter jeito. Duas coisas vão acontecer: a ira vai entrar sobre ele, a mágoa vai entrar sobre ele, a desconfiança vai cair sobre ele. E é aí nesse ponto que Satanás já entrou. Porque toda vez que você nega o seu marido ou a sua esposa com qualquer desculpa que não seja a verdade, você está mentindo. Satanás já entrou no seu coração. Infelizmente é a verdade. É a pura verdade. A verdade é essa. Não tem outra. Porque toda vez que você chega para o seu marido e fala, eu estou com dor de cabeça, e não dá, você está mentindo. E a mentira pertence a quem? Quem é o pai da mentira? Você está enganando e se enganando. E você está levando o seu casamento para o precipício. Como eu estava falando agora há pouco, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A maioria dos casamentos não acaba por falta de dinheiro. Quando as pessoas dizem, eu larguei fulano porque ele quebrou, ou porque ele está sem dinheiro, ou porque fulano gastava demais, é mentira. E eu provo isso. A maioria das pessoas casam sem nada, sem uma casa, sem um carro, sem roupa, sem móveis, sem nada. Então o problema nunca foi dinheiro. O problema pode ser qualquer outra coisa, menos dinheiro. Sabe qual é a maioria? O que leva a maioria dos casamentos a fracassar? Falta de diálogo. Porque é isso que a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você vai dormir magoado. Você acorda como? Você acorda feliz? Você acorda revoltado, irado, preocupado. A angústia entra no seu coração. O diabo planta a semente na sua cabeça. Se eu estiver mentindo, vai levantar a mão e falar: você está mentindo. O que você está falando não comigo. É isso que acontece. Irmão, quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Levanta a mão. Quantas vezes você duvidou de que Deus não fosse capaz de cumprir aquilo que ele prometeu? Quando você vê a situação indo diferente, ou ao contrário daquilo que Deus diz, porque Deus tem um jeito dele de trabalhar, né? O jeito de Deus de trabalhar, tudo é igual a gente imagina. Você logo pensa: Deus não está comigo, Deus se esqueceu de mim, aquilo que Deus usou aquela pessoa é mentira, não vai acontecer. Aí você imagina, se você duvida do próprio Senhor, imagina o que o Senhor vai fazer com o ser humano que está do seu lado, que é carne. Será que você vai confiar plenamente quando ele falar que está com dor de cabeça, ou que ele está cansado, ou ela está cansada, que aquilo é a pura verdade? Não vai. No outro dia, o inimigo vai começar a plantar coisa na sua cabeça. E é aí que ele vai entrando e tomando parte. Entrando e tomando parte. Porque uma das primeiras coisas que acontece é um dormir para um lado e o outro para o outro. Porque nós somos assim. Quando nós não conseguimos o que queremos, até com direito, é um direito adquirido. Está escrito na Bíblia. Você não é dono do seu corpo, é. Quem é dono do seu corpo é a sua esposa. E vice-versa. Então você não teria que pedir nada para ela. Principalmente em relação à vida sexual. Você não tem que pedir nada para sua esposa e vice-versa. A Bíblia diz: não se negue, a não ser na hora da oração. Aí o pastor, ele, como é muito bom e preocupado com o casamento, bota a oração 7 horas da manhã, ele não tem desculpa.
são 10 horas da noite, são 7 horas da manhã. Irmão, a coisa que o inimigo mais quer fazer é tocar na sua família. Porque se ele destruir a sua família, acabou. Eu não sei em que parte está da Bíblia, mas eu vou falar algo aqui que muitas pessoas não têm conhecimento. Você sabia que quando Deus está irado com o ser humano, com o homem, ele bota um amante na vida dela? Está escrito em papel. Na vida dele? Ou na vida dela? Porque o amante destrói o homem por dentro. O amante, ele destrói a família por dentro. Ele vai roubando tudo que tem. Primeiro ele acaba com o casamento, ele separa a esposa de marido, separa pai de filho. Ali há uma divisão financeira. A vida daquela pessoa vai indo por água abaixo. Tudo aquilo que foi construído junto tem que ser dividido. E tudo que é dividido, o que a Bíblia fala? Não subsiste. Não tem força para se segurar. Se enfraquece. E aí você ainda derrotou, você já está derrotado. Você pode ser próspero em todas as áreas da sua vida, todas elas. Mas se você fracassou no seu casamento, todas as pessoas ficaram no segundo plano. Acabou. E aqui, quando a gente está pregando, eu não estou pregando muito. Quem prega, prega para quem conhece a palavra. Você não tem o direito de negar algo que não te pertence. Seu corpo não é seu. Você quer ver uma que eu vou derrubar agora? Você sabia que o melhor remédio para dor de cabeça é sexo? A desculpa agora tem que ser uma enxaqueca terrível. Mas com enxaqueca terrível, você não pode olhar celular, você não pode acender a lâmpada, você não pode ver TV. Quem está com enxaqueca, já tem enxaqueca, quer se isolar. Quer ficar trancado no quarto escuro e não ouvir a voz de ninguém. Então essa desculpa de dor de cabeça, isso acabou. A partir de hoje, para o crente que está aqui hoje e está ouvindo o que eu estou falando, acabou. Irmão, hoje é dor de cabeça, amanhã é o cansaço, amanhã é outro problema, é os filhos que brigam, é a desgraça toda. Seu casamento está indo procurar. Seu casamento está indo procurar. Você quer ver uma coisa cruel? Se eu casei com a Joyce, eu só tenho o direito de fazer sexo com a Joyce. Pensa como é cruel isso. Nossa, falou loucura? Não, falou loucura não. Isso não é cruel. Se eu sigo a Bíblia e eu sigo a palavra de Deus, eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Eu tenho que negar a minha criatura, as minhas vontades, os meus desejos e fazer só o que Deus quer que eu faça. O irmão lá leu algo aqui, ó, que muitas das vezes o crente inveja a vida do ímpio, seja na riqueza, seja em todos os aspectos. Porque na cabeça dele, o ímpio é mais feliz do que ele. Eu já fui ímpio, irmão. Eu já fui solteiro e eu já fui separado da minha primeira esposa. Eu sei o que é chegar dentro de uma casa e não tem ninguém para você conversar. Lá fora é uma maravilha. Quando você está lá no bar bebendo, conversando com um monte de gente e tal, mas quando você volta para casa e não tem ninguém, é parede vazia, não tem nada, aí você vai saber a falta que faz uma pessoa ao seu lado. É triste. Um homem não nasceu para viver só. Está escrito lá em Gênesis 2, se eu não me engano, 2:14, alguma coisa assim, mas quando Deus fez a mulher, fez com um propósito de ajudar o homem, e ele não coloca, se você ler direitinho, Deus não coloca a mulher atrás do homem, ao lado do homem, coloca adiante do homem. É porque às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente não se apega a certas palavras. Deus coloca a mulher adiante do homem. Então muitas das vezes quando você age, bate no peito, achando que você é um homenzão e que você faz tudo, é porque a sua mulher está na frente de você, te coordenando, mostrando o caminho, te ajudando, te auxiliando. Foi para isso que Deus fez a mulher, para te ajudar, para te orientar. E você como esposa tem esse dever de orientar o seu marido. Se você está vendo que o seu marido está indo pro buraco, cara, a melhor coisa que você tem é falar com ele, é conversar com ele. Isso aqui não está bom. Você vai para o caminho da maldição e vai arrastar você junto, e vai arrastar os filhos junto. Irmão, quem aqui já foi numa audiência de divórcio? Tinha alguém lá no tanto do amor que perdeu? Pelas noites felizes que passaram? Na maioria das vezes, 99% do divórcio, a mulher, a ex-mulher e o ex-marido brigando por bens e não vão nem aí se tem filho. O importante é que eu vou decapitá-lo financeiramente e ele vice-versa, eu quero tirar tudo que ela puder ter
Quem ganha maior dinheiro com divórcio não é advogado. Quem ganha dinheiro com divórcio é advogado. O advogado nunca vai falar para quem está se divorciando. Vai lá e se reconcilia com ele. Sabe o que o advogado vai falar? Vamos arrancar até as cuecas dele. Você nunca vai numa audiência em que as pessoas estão procurando voltar a viver como viviam no começo. Outra coisa que eu vou falar. É duro o que eu vou falar, é horrível o que eu vou falar, mas é a mais pura realidade que acontece no mundo hoje, até dentro das igrejas. Quantos casos de adultério a gente conhece dentro das igrejas? Muitos casos, mas muitas vezes é porque houve negligência dentro da própria casa. Você já viu aquela situação aonde que a pessoa te irrita, faz tudo para te irritar, o máximo que ela pode. Você perde a cabeça e dá um tapa na cara dela. Quem é o errado? É você, não é? Não é assim que todos falam, errado foi ele. Ele foi errado porque perdeu o controle. Ele foi errado porque não teve domínio próprio. E é assim que acontece, irmão, no casamento. Você é negligenciado o tempo todo. E todo tempo. Quando você toma uma atitude desesperadora, irmão, porque toda vez que você nega fogo para o seu marido ou para sua esposa, tem alguém lá fora doido para apanhar o seu. A melhor situação para haver um adultério é quando a mulher é elogiada e o homem se sente homem. Muitas vezes você, marido, não elogia sua esposa, mas o cara lá no serviço dela vai elogiar. Tá cheirosa hoje, fez a unha, olha que cabelo bonito. Aí você negligencia o seu marido. Aí tem a secretária, ou qualquer um. Basta falar com ele com um sorriso mais aberto. Pronto. Já acendeu nele o vigor que estava morto dentro de casa. É verdade. Você pode estar rindo, chorando, reclamando, mas é a pura verdade. É assim que acontece. E nós não podemos fechar o olho para isso. Muitos casamentos estão destroçados por causa disso. Porque muitas mulheres esqueceram do seu marido e ficaram preocupadas com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã. Esqueceram o mais importante, que é o seu marido e a sua esposa. Irmão, escuta uma coisa que eu vou falar para você. O seu marido é mais importante que a sua mãe, seu pai e seu filho. E a sua esposa é mais importante que a sua mãe, seu pai e seus filhos. Porque a sua mãe e o seu pai você não escolheu para ter, mas a sua esposa você escolheu. O seu marido você escolheu. Foi você que escolheu. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e te obrigou a casar com ele, como é no Oriente Médio até hoje. Que os filhos não podem escolher com quem vão se casar. As filhas são dadas, são vendidas. Nós, graças a Deus, podemos escolher. Nós tivemos esse privilégio, que nem há pouco tempo atrás no Brasil isso não acontecia. E hoje o que está acontecendo? Será que nós não sabemos escolher? Nós temos que ter apoio. Porque o número de divórcios entre os cristãos é aumentando. Irmão, eu vou falar outra coisa aqui chocante agora. Deus não gosta do divórcio, mas Deus odeia o repúdio. O repúdio é a pior coisa que tem para um casal. As pessoas muitas vezes não sabem o que é a palavra repúdio. Sabe o que é repúdio? Acontece muito ainda hoje. Um pessoal que vive no deserto do Saara. Você tem uma esposa que você não quer mais, foi o que Abraão fez com Agar. Você lança ela e o filho dela lá no deserto, em uma tenda, e ela que se vive, ela não pode casar mais, ela não tem o direito de ter outra vida. Você simplesmente não abre mão daquela pessoa, mas não deixa ela ser feliz com outra. Não deixa ela tentar viver a vida com outra pessoa. Você simplesmente é aquela criança mimada, que quando olha um brinquedo que dali aparece outra criança para pegar, a criança fala o quê? É meu. Isso aqui é meu. Quantos casais hoje estão se repudiando porque não tem coragem de se divorciar? Eu não estou aqui pregando a favor do divórcio, não. Estou falando uma realidade dura. Dura. O repúdio é a pior coisa no ser humano. A negação é a pior coisa para o ser humano.
muitas vezes o repudiado ou a repudiada vem, porque presta atenção, quem escolheu casar é porque está embrasado e não consegue se controlar. E quando há um casamento foi de consentimento mútuo. Então os dois viviam embrasados e resolveram se casar. Aí passa o tempo do casamento, não vou hoje, não estou afim, estou com problema, estou com isso, estou com aquilo. E o outro está lá, está embrasado, está querendo. Aí começa a mulher, ele ou ela. Aí sabe o que a igreja faz? É a verdade muito crua. Expulsa. Joga para fora essa fruta podre. Joga para fora. Irmão, está escrito ali. Para que não venha ser tentado por Satanás na sua incontinência. Incontinência é aquilo que era contínuo e passou a ser falhado. Aquilo que era comum e passou a ser algo lá uma vez ou outra. Não vai sobreviver. Irmão, casamento precisa de sexo. Casamento precisa ter sexo. Que é através do sexo. Olha que coisa de Deus, cara. Olha que coisa de Deus, vou falar aqui agora. Se eu cuspir aqui no chão é nojento, não é? Olha, cuspir, pode ser nojento. Minha esposa não vai falar, não é nojento. Mas quando eu beijo ela, olha que coisa de Deus. Eu troco saliva com ela. Olha. E não tem nojo nenhum nisso. Quando você vai enfraquecendo no casamento, todas as outras coisas vão enfraquecendo. Todas as outras coisas. Quando você enfraquece na parte sexual, o seu casamento se enfraquece na parte sexual, todas as outras coisas vão se enfraquecer. Porque não vai haver mais toque, não vai haver mais carícia, não tem mais carinho. Pelo contrário, tem a pior coisa que pode acontecer dentro do casamento: a indiferença. A indiferença mata, ela corrói qualquer ser humano. Não tem nada pior do que a indiferença. Indiferença é aquela situação que o amigo aqui está falando, o irmão aqui está falando, eu assim, eu não sei das coisas dele, eu não sei dos poderes dele, eu não quero saber. Eu não quero saber o que ele está sentindo, eu não quero saber o que ele está passando, eu não quero saber quais são os desejos que ele tem. O importante é que eu estou pleno. É o que os franceses chamam de estilo blasé. É você ver uma pessoa numa situação tão desconfortável que você está cantando. Você faz de conta que a verdade não vem de ouvir. Hoje, a maioria dos casamentos estão morrendo, estão se acabando por causa de falta de sexo. E quando você casou, você assumiu uma aliança. Não estou falando dessa aliança, não. É a aliança que você fez com a outra pessoa. No catolicismo, a gente já viu muitos casamentos, tem um monte de perguntas lá. Você promete amar e respeitar, não sei o que lá, não sei o que. Você fez uma aliança. Mesmo no seu inconsciente, mas eu não falei nada, mas você aceitou aquilo ali como um projeto de vida. Isso é sua obrigação fazer com que aquilo se mantenha. Se vocês dois são dois cristãos, vocês têm que fazer com que o casamento se mantenha. Porque Jesus vai falar que as pessoas se separam por causa da dureza do coração. E se eu trocar a palavra dureza por frieza, será que fica mais bonitinho? Soa melhor? Se eu trocar a palavra dureza, porque às vezes a pessoa é dura de coração, mas ela não é fria. Ela é só fria. Frieza do coração. Quem é frio não tem amor por nada e nem por ninguém. É só uma pessoa fria. Ela não tem compaixão. Ela não tem nada disso. E toda vez que um casamento é destruído, uma parte do evangelho é jogada fora. É a pura verdade. Porque se você não conseguir amar, respeitar, se doar a uma pessoa que você jurou amor eterno na hora do casamento, você vai jurar amor eterno a quem? Hoje, eu estava passando a minha rua para vir para cá e eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe era analfabeta, meu pai também. A minha mãe sabe. Meu pai era forrozeiro. Pensa. E a minha mãe tinha que passar roupa para ir para o forró. Se eu falar isso aqui hoje, a mulher até
se arrepia. E não era ferro de tomadinho não, meu filho. Era aquele troço pesado, cheio de brasa dentro. E outra coisa, naquela época, o vinho tinha que estar perfeito. Se eu estiver mentindo, pode perguntar para os seus pais e para os seus avós aí. O nome já dizia. Na roça não falava ferro no passado. Falava que engomador. Porque o cara tinha que sair engomado. Tinha que sair na linha. E minha mãe passava a roupa do meu pai para ele forró tocar. Porque meu pai gostava de tocar uma coisa de roupa. O pandeiro e o violão. Eu dou esse dom para ele, eu não sou usar. Infelizmente a vida é assim. Às vezes Deus te dá um dom que você não sabe usar. Você usa por vontade própria e não para agradar a Deus. O dom de Paulo era esse. Ele vai falar: quem não tem esse dom de ficar solteiro, se casa. Mas quando você casa, você está fazendo uma aliança e um compromisso com alguém. E a Bíblia diz que quando você não cumpre com esse compromisso, que é o mais comum de um casamento, você está defraudando a sua esposa, a sua mulher. Quem dera se essa pessoa que está defraudando a sua esposa ou seu marido tivesse a mesma consciência de Zaqueu. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que beleza. Irmão, o sonho de todo marido, a mocinha ali não tem marido, mas eu peço a Deus que Deus dê um bom marido para ela. O sonho de todo marido é que a mulher fala para ele: o seu corpo é meu, deita aí agora que eu vou te usar. Você não pode falar não para mim. Dificilmente o homem fala não, porque você sabe o que acontece? Vergonha de homem é colada com cuspe. Você pode estar bravo agora. A mulher chegou, por isso que a Bíblia fala que a mulher sabe, ela edifica o lar. Só é capaz de não é construir uma casa de parede, não. É um lar. Só é capaz de construir um lar, uma esposa. Um homem não consegue construir um lar. Um homem consegue levantar uma casa, mas construir um lar está na mão de uma esposa, está na mão da mulher construir um lar. É ela que tem que ter sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia. Provérbio diz que o coração do homem entrega a ela. Ele confia o coração dele. E Jesus vai falar de tudo que tiver de guardar. Guarda o quê? Guarda o seu coração. Aí o homem que quer guardar o coração, o que ele faz? Ele entrega o coração dele, a mulher sabe. Porque ele é um todo. Aí ela é mais toda. Porque ela pega tudo que Deus ofereceu para ela e joga fora. Porque só a mulher é capaz de manter o lado em pleno funcionamento. Quando a minha esposa acorda de TPM, a nossa casa é uma bagunça. Quando a sua esposa está mal, a sua casa está mal. Eu duvido que eu estou falando mentira. Se a sua esposa estiver bem, está tudo bem. Está tudo bom. Agora, quando ela acorda irritada, e nada presta, nada está bom, aí você é obrigado a sair de casa, porque está ruim. Tem 2 situações, irmão, diversas no casamento hoje. O homem vê a casa como seu refúgio, o seu lar, a sua fortaleza, o lugar onde ele vai chegar e vai ser bem tratado e vai descansar. A mulher vê a casa como um local de trabalho. E hoje a mulher tem jornada dupla, porque ela trabalha fora, chega em casa, ela tem que arrumar a casa, lavar a louça, fazer janta. Então, quando o homem quer ir para casa, ele quer ter paz. Quando a mulher está no trabalho dela e ela pensa que ela vai para casa, ela não vai ter mais coisa para fazer, ela deve ficar bem irritada. Eu acredito nisso. Então há uma diferença. Há uma diferença muito grande nisso. Por quê? Vamos falar outra coisa. Você não poderia estar falando um negócio desse. Você hoje fala a palavra nos olhos, porque botaram na cabeça da mulher que a melhor coisa para ela é ter um patrão e não o marido. Irmão, tem coisas. Eu falo com a minha esposa, tem coisas que nós fazemos, a maioria das coisas, 90% das coisas que a gente faz, é contra a nossa vontade. Eu botei esse aqui 4 horas da manhã, peguei a moto e fui para Pronto. Cheguei na usina ali, chuva. Meu Deus, por que eu não estou dentro de casa? Por que eu não estou lá na minha cama quentinha? Pela minha vontade, está dentro de casa, mas contra a minha vontade, a minha obrigação como pai e como marido, eu obrigo a sair de casa. Então, todas as vezes que você pensar em negar o seu marido ou a sua esposa, pensa: e se fosse o seu chefe que estivesse pedindo algo para você? Amanhã, sai 3 horas da manhã de casa, pega o ônibus e vai para o Rio. É seu chefe. Você iria ou não? Hoje eu não estou muito bem. Mas tem dia que você não está bem, não vai para a academia. Estou
irritado, vou pagar nem isso mesmo. Você quer ver outra coisa? Se o seu marido falar assim, ó, essa roupa aí está muito bonita, não pode essa roupa não. Ele está zelando, presta atenção. Às vezes, ele está zelando pela integridade dele e pelo assunto. Aí você vai, nada. Hoje, eu tenho olhado tudo isso. As mulheres da igreja feminista não condizem. O feminismo não condiz com o evangelho de Cristo. Porque eu faço o que eu quero, você não faz. Nem o seu marido faz o que quer, nem você faz o que quer. Mas se o seu chefe falar assim, ó, a partir de hoje eu quero que você venha com roupa tal, saia até no pé, blusa de manga comprida, cabelo preso. Você vai ou não? Quando você ficar doente, o seu chefe vai ver como uma pessoa que faltou ao serviço. E o seu marido e a sua esposa vai ter que cuidar de você. E amanhã, se você não puder mais trabalhar, isso eu estou falando para vocês valorizar a sua esposa e seu marido. Se você não puder mais trabalhar, daí a 2 dias tem outro no seu lugar. Pode nem estar fazendo tão bom quanto você faz, mas vai fazer e vai executar. O cemitério está cheio de substituídos. Viva a melhor relação que você possa ter dentro da sua casa. Apreende uma coisa, entenda uma coisa. Se você se juntou com a sua esposa e a sua esposa com você, agora vocês são só uma só carne. Só não pode cometer o mesmo erro que Adão. Porque depois que o negócio explodiu, foi descoberto, está bem? Essa mulher que o Senhor me deu, ela culpou Deus pela esposa que Deus deu a ele. E ele vai falar algo muito interessante, que é uma coisa que mexe com a minha mente. Porque ele vai falar assim, ó, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando eu aponto para essa, é sinal que tinha aquela. Porque se eu falo assim, essa cadeira é melhor do que a outra, não é não? Eu estou me referindo, eu estou fazendo uma comparação entre uma coisa e outra. Mas a Bíblia, irmão, eu não estou aqui querendo botar na cabeça de ninguém, tem um monte de coisa que a Bíblia não fala, não faz questão nenhuma de revelar para ninguém. Se tinha outra pessoa antes, eu não sei. Mas que Adão vai falar que essa era a carne da carne dele, igual a outra, né? Não sei de onde surgiu, mas é só uma ideia, para a gente ficar pensando nos detalhes bíblicos. Então, irmãos, só para encerrar, quando você pensar em falar não para outra pessoa, que é uma obrigação da sua parte, falar sim, irmão, está muito claro aqui. Você só pode falar não para o seu marido, para a sua esposa, em momento de oração. Fora isso, não tem escapatória, não tem desculpa esfarrapada. Flávio, o que tem isso a ver com Jesus Cristo? Toda família saudável gera filhos saudáveis. Hoje, nós estamos vendo nossos jovens ser assassinados, porque as nossas esposas se viram na obrigação de trabalhar e os nossos filhos são entregues na mão do Estado para outra pessoa educar. Vê se a gente não faz isso hoje. A criança nasceu, vamos botar na creche. Você não sabe a quem você entrega o maior patrimônio que Deus deu. O maior patrimônio que Deus deu para seu filho, você entrega ele na mão de um estranho. Você não sabe o que aquela pessoa vai ensinar para seu filho. Olha aí, estou cansado de ver na internet pessoas que foram criadas dentro da igreja, jovens que foram criados dentro da igreja. Quando vão para a faculdade, vira a cabeça, se transformam. Por quê? Porque desde pequeno eles estão aprendendo a não ter uma coisa que eu aprendi sempre na vida dele e que a maioria de nós tem: família presente. Hoje, um dos maiores inimigos do casamento, além da falta de diálogo, é o celular. Sabe por que você faz pouco sexo? Porque você olha muito no celular. Sabe por quê? Porque o celular libera dopamina, é o hormônio do prazer. Quando você está ali, ó, você nem está pensando naquilo, mas seu cérebro está sendo abastecido com uma luz azul que te dá prazer o tempo todo. Por isso que a maioria das crianças, quando você tira o celular da mão dela, ela se irrita. Porque a carga de dopamina no cérebro dela é tão alta que aquilo é como se fosse uma cocaína para ela. Você quer ter um filho bem futuramente? Afaste ele da tela o maior tempo possível. Claro que você está falando não condiz. É só você olhar os filhos dos ricos nos Estados Unidos. Quem inventou a internet não deixa o filho dele estudar em escola que tem tecnologia. Pensa. Por que será? Os filhos do ricaço é papel e caneta, filho.
É livro, não tem tela. E nós? Essa criança está enchendo o meu pensamento. A palavra não é essa não, mas considere. Está tirando a minha paciência. Dá o celular para ele. Para ele se acalmar. Ele se acalma e me acalma também. Porque hoje a gente não quer ter problema com nossos filhos. Irmão, a coisa mais rara que tem hoje é você ver uma criança com o pé quebrado, com o braço quebrado. As crianças não brincam. Irmão, as nossas famílias estão sendo destroçadas pela tecnologia. E a dopamina está acabando com o seu casamento. Sem você perceber. Não defraude a sua esposa. Não defraude o seu marido. Não defraude o seu cônjuge. Porque toda vez que você negligenciar, você fica irritado. Isso é em qualquer situação. Vai ser a coisa mais simples do mundo. Quando nós não conseguimos e queremos, nós ficamos irritados. E com a irritação vem a ira, vem a raiva, vem a angústia, vem a frustração. Porque muitas das vezes você se pergunta se o erro está em você ou nela. Nela ou em você. É uma realidade. Casais estão se separando dentro da igreja. E tudo que Jesus quer é uma família, sempre teve a ver com família. Quando você pega a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse, tem a ver com família. O importante para Deus é a sua família. São seus filhos, é a sua esposa, é o seu marido. O importante não é casa, não é carro, não é dinheiro na conta, não é viagem. Isso faz parte do crescimento do casal. Mas o importante é a sua família. Quantas mães separam os filhos dos pais? Quantos pais separam os filhos das mães? Muitas das vezes nós colocamos pessoas que não têm nada a ver com o problema que nós estamos vivendo dentro do furacão que nós estamos passando, só para poder atingir o outro. Quando eu me separei, eu larguei 2 casas e um carro na garagem, porque eu queria ter paz. Se eu for, Joyce, aqui não deixa mentir. Se eu for na casa do meu ex-sogro, na minha cadainha, só que ele me dá como filho, eu posso chegar lá, dormir lá, comer lá, almoçar lá e já estar lá. Por quê? Porque eu preferi abrir mão de briga por coisas materiais para ter um relacionamento melhor com a minha ex-esposa, que é mãe do meu filho. A separação do Mandinho foi penosa? Foi penosa para o meu filho, eu acredito. Ele deve carregar um trauma, eu não sei qual é. Mas eu fiz a minha parte. E a minha parte, que coube a mim fazer, eu fiz. Foi abrir mão de coisas materiais para ter um bom relacionamento com a mãe do meu filho. E Joyce está aqui é testemunha. A minha ex-esposa cuidava do nosso filho. A gente não tinha com quem deixar, porque morava no campo. Quem ficava tomando conta dele era ela. E a gente chegava lá para apanhar ele à tarde, ele vinha com um boneco, cheio de tal, tomado banho, ela dava janta, ela trata ele como se fosse filho. Ele chama a mãe dela de vó. E se eu vou e ela vai, cheia de mágoa no coração, de frente com o juiz, eu quero a minha parte. A gente já está com problema até hoje. Aprenda isso aqui que eu vou falar. A Bíblia é muito clara. A bênção está sobre você e não sobre as coisas que você tem. Aonde você for, você é abençoado. Não tem como, senão a palavra está mentindo. No Salmo 23 vai falar que as bênçãos te alcançarão. Você está em outra parada, você está em movimento, você está andando, está trabalhando, e a bênção tem que fazer o quê? Te alcançar. Você não precisa ficar parado, não basta você seguir sua vida em frente. Foi o que aconteceu com Abraão. Sai da sua tenda e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não ficou parado esperando a terra chegar, não. Ele saiu sem saber para onde foi, mas a bênção alcançou ele. E é assim que acontece com a gente. Você não precisa brigar por nada, por dinheiro, por casa, por carro, por nada, porque a bênção está sobre você. E ela tem que te alcançar. Quando Abraão ligou com Ló, Ló escolheu. Quando houve separação entre os pastores de Ló e o pastor de Abraão, separação, eles foram separados. Quem escolheu? Ló.
escolheu as melhores terras, foi para Sodoma e Gomorra. A bênção está sobre você. Aonde você for, você tem que prosperar de alguma forma. Então, irmão, que o seu casamento venha a ser próspero, que a sua vida familiar venha a ser próspera, que os seus filhos venham a ser prósperos. E tudo isso vem de um casamento. Só que o casamento pode ser destruído por uma coisa que você é obrigado a fazer. A Bíblia não te dá escolha, não. Você é obrigado a fazer. Só por um momento você não é obrigado a fazer. Não defraudeis ao filho. É obrigação. Você não pode negligenciar a sua esposa e nem a sua esposa pode negligenciar. Claro, mas o meu marido não vem para a igreja. A Bíblia diz que através do sexo você vai santificar seu marido. Por que está acontecendo hoje? Nós estamos virando crente católico. Daqui a um tempo, na casa do crente, vai estar a Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto. E o crente hoje está pegando a Bíblia. Se eu estiver mentindo, pode estar aberto. E a única diferença, a maior diferença que fazia entre o crente e o católico é que o crente lê Bíblia. E isso, cara, pastor, faz muita falta. EBD faz muita falta. Mas nós não estamos dispostos a largar o nosso caminho, a aprender mais sobre a palavra. Talvez se você tivesse mais EBD, mais domingo, você estaria aprendendo isso aqui. Porque eu não precisava nem estar falando isso. E você está defraudando sua esposa. E você está defraudando sua esposa. Eu agradeço a minha oportunidade.